Altamiro, pesquisa Quest, você deve ter visto, evidentemente. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque tem impacto em tudo isso que a gente está falando aqui, combate à fome, enfim, incentivo à cultura. Vamos ver aqui uma primeira lâmina aqui da Quest. Vou pedir para o nosso querido Guilherme colocar na tela. Pesquisa espontânea, olha só. Está caindo aí os indecisos, né, para 40, o Lula oscilou para 31 e o Bolsonaro foi de 20 para 24, Miro. Eu sempre fico, parece um zumbi, né, que renasce o tempo todo das cinzas, assim, o Bolsonaro. Qual a sua impressão dessa primeira lâmina aqui? Então, Conde, eu acho que a pesquisa manteve uma certa estabilidade, não tem grandes mudanças, está dentro da margem de erro, no meu entender. Né? Aí Sim. Você precisa ir pegar nos detalhes para ver em quais áreas ele cresceu mais, quais áreas cresceu menos, até para definir uma estratégia de campanha. Mas a pesquisa, no geral, a milícia digital bolsonarista hoje está fazendo a maior festa com essa pesquisa da Quest. Logo essa milícia que detesta a Quest. Né? Que xinga a Quest. Né? Pois é, né? E sataniza a Quest. Né? Hoje está fazendo a maior farra com essa pesquisa. É uma turma muito incoerente, muito babaca. Né? Mas a pesquisa manteve a estabilidade. Você pega, por exemplo, no espontâneo, as 3 últimas espontâneas. Lula 29, 30, 31. Pozo, 22, 20, 24. Tá ali. Eu vou até pedir para o Guilherme, coloca a estimulada para a gente, Guilherme, e abre a tela de novo, que daí a gente vai analisando uma por uma aqui. Interessante. Olha só, a estimulada não mudou muito, evidentemente. O que mudou foi a espontânea, né? O Bolsonaro foi 1 ponto para cima e o Lula 1 ponto para baixo. E ali os outros candidatos somando 12. Guilherme, joga mais uma para a gente, a próxima, que daí a gente vai vendo junto aqui com o Altamiro. Vamos ver. Olha só, o voto pode mudar. Está estabelecido no Lula ali 78%, né? Já está o voto consolidado. Nem Bolsonaro nem Lula 70% e o Bolsonaro 76%. Mais uma, Guilherme. Super Guilherme, aqui nosso diretor de cena. Cadê? Ele botou a outra aqui do lado. Aqui a rejeição. Não, rejeição agora, né? Pode colocar a rejeição no... Rejeição 59 Bolsonaro. Ciro Gomes deu um salto na rejeição. Tá empate técnico com o Bolsonaro. E o Lula em 41 pontos. Miro, não mudou muita coisa, mas o que impressiona é que o Bolsonaro continua ali, né? Ele não cai, apesar de todas as denúncias, todos os escândalos, né? Como é que se explica uma coisa dessa? Como é que você explica isso? Então, eu acho isso. Eu acho que a pesquisa não é para criar nenhum... Pesquisa tem esse problema, né? Quando a pesquisa é muito boa, cria uma euforia lascada que o nego já começa a montar governo. Quando a pesquisa é muito ruim, cria uma depressão lascada que o sujeito já quer ir para um tratamento psicológico. Né? Essa pesquisa não é nem para euforia, nem para depressão. Ela mantém na espontânea, isso que você mostrou, né? Mantém na estimulada, né? Lula, as 3 últimas, 46, 46, 45, Bozo, 29, 30, 31. Mantém na estimulada, né? Mantém na rejeição. Então, acho que manteve uma estabilidade. Essa estabilidade, do ponto de vista do Bolsonaro e dessas milícias digitais bolsonaristas que estão comemorando o resultado, essa estabilidade devia preocupar, porque se for mantida essa estabilidade até o dia 2 de outubro, o Bolsonaro perde no primeiro turno. Simples assim. Se for mantido isso, esse mesmo, o Lula está com 52%. Vamos lá, mas tá bem no limite, né? Guilherme, coloca pra gente, vamos ver juntos aqui, Miro, região, sexo e renda. Vamos começar com a região, porque aqui tem umas oscilações fortes, ó. Olha só, Nordeste... Oi? Antes de entrar nisso, a pergunta que você tinha feito, o que mantém o Bolsonaro nesse patamar? Né? Eu acho que o que mantém o Bolsonaro nesse patamar é isso, ele é governo. Sim. E ele tem a caneta na mão. Então, você vê, só nesse último período, o que você teve? Você teve Auxílio Brasil, você teve anistia para os fiéis, isso é 1 milhão de estudantes, você teve antecipação do 13º, puramente eleitoreiro, quer dizer, ele simplesmente antecipou o que é nosso, né? Porque nós íamos receber o 13º, só que ele antecipou para interferir na eleição.
Você teve saque de R$1.000 do Fundo de Garantia de Dinheiro, que é nosso também. Ou seja, ele brinca com o nosso dinheiro. E tem um otário que acredita nisso. Né? Ele está mexendo com o nosso dinheiro. Mas teve dinheiro que entrou na economia. 150 bilhões que entraram na economia nessa brincadeira. Então, isso faz com que aí ocorre um fenômeno interessante. Pegando a metade do copo da água, né? Do copo da água. Isso é positivo ou negativo? Se for pensar do ponto de vista do Bolsonaro, ele fez coisa para chuchu e não cresceu. Ele evitou a queda. Ele está conseguindo evitar a queda. Mas não está crescendo, disparando. Né? Mesmo todo esse pacote agora, essa PEC, né? Essa PEC inconstitucional que você levantou no início do programa. Né? Mesmo essa PEC, que é muita grana jogando na economia, aumentando o Auxílio Brasil de 400 para 600, diminuindo a fila das pessoas que estão esperando o Auxílio Brasil, e aí tem uma bondadezinha com os caminhoneiros, aí tem uma bondadezinha com os taxistas. Mesmo esse, qual é o impacto que vai ter? Talvez, vamos sentir, aí sim, vamos sentir as próximas pesquisas. Talvez mantenha novamente ele no mesmo patamar, ele não cresce. O que ocorre é que ele não cai. Em função dessas medidas, em função de orçamento secreto, tudo que ele está mexendo, em função de baixaria nas redes sociais, que está muito pesada, muito pesada. Né? Então, em função disso, ele está conseguindo se segurar. Quem dança é a terceira via, essa pesquisa para Simone Tebet é um desastre. O MDB vai sumir da frente da Simone Tebet, não é isso? Né? Os tucanos idem, né? É um desastre. Né? Então, a terceira via dançou, nós estamos caminhando para essa eleição polarizada. Mas, desculpa, era só para pegar a questão que tinha levantado. Guilherme, coloca de novo região para a gente. Olha só, Nordeste, o Lula caiu 7 pontos. Impressionante. 7 não, peraí. 68 para 59, 9 pontos. E o Bolsonaro subiu 7 pontos. Impressionante esse dado aqui. A Quest ela prima por um rigor metodológico muito consistente. O Sudeste, o Lula caiu aqui de 43 para 38, caiu 5 pontos. O Bolsonaro subiu 3. Mas olha só, o Sul ficou estável. O Lula ganhando no Sul, que também impressiona, porque o Sul sempre mais conservador. Centro-Oeste, aí é o contrário, né? É isso que me deixou muito curioso, e daí eu deixo essa questão para final para você, meu querido Altamiro. Essa discrepância entre uma região e outra. É a campanha, né? É a visita do Lula lá, é o Bolsonaro para cá. O povo tá meio. O eleitor acho que está um pouco. Embora essa consistência seja uma regra aí desse último ano, mas e essas oscilações? Como é que você diria? As oscilações são normais. Volto a dizer, eu acho que nós estamos numa eleição que é polarizada, a terceira via de fato dançou, me parece. Né? A votação é muito consistente, é diferente de eleições anteriores, onde o índice de pessoas que diziam que podiam mudar de voto era muito maior, agora o índice é elevadíssimo, elevadíssimo. Né? E aí você tem flutuações num estado ou no outro. Isso eu acho que tem a ver, o governo está se mexendo. Bolsonaro, que sempre detestou programa social, agora está querendo passar uma de paizão, para enganar trouxa. Né? Então o governo está se mexendo numa situação de economia que está em frangalhos. Então a economia está em frangalhos, ele sabe que esse é o principal problema dele, aí ele tem que se mexer de forma voluntariosa, chutando para tudo que é lado, em projetos eleitoreiros. Né? Eu quero ver o Guedes com o discurso de ajuste fiscal. Onde está o Guedes? Né? Então tem que fazer isso para ver se consegue se recuperar. O problema é que todas as medidas anteriores que já vinham nesse rumo, volto a dizer, anistia de fiéis, 13º, Fundo de Garantia, Auxílio Brasil, as medidas anteriores não foram suficientes para alavancá-lo, né, jogá-lo lá para cima, foram suficientes para conter a queda. Agora, vamos ver qual é o impacto, se mantém conter a queda. O problema é que essas medidas na economia esbarram com uma economia que está destruída. Bolsonaro destruiu a economia brasileira. Devastou a economia brasileira. Então, mesmo você tendo auxílio taxista, tá lá, vai lá uma graninha, uma merreca para o taxista. Vamos ver quanto que vai subir o combustível a semana que vem. Não tem controle sobre isso, está dolarizado. Não é isso? Dá uma merreca para não sei quem. Vamos ver quanto que vai subir a inflação. Então, a inflação está corroendo esse negócio. Então, mexe com a realidade.
E eu acho que tem um outro dado que essa pesquisa Quest chama atenção, é que mesmo porque o Lula, a vantagem dele é muito grande quando entra componente econômicos, críticos dos rumos econômicos do governo Bolsonaro. Aí o Lula cresce muito. O Bolsonaro ele só sobrevive com o discurso da corrupção. O problema é que essa pesquisa Quest já captou que esse discurso da corrupção não engana mais ninguém. Depois do MEC, depois do assédio na Caixa Econômica, né? Esse discurso da corrupção já não está. Então, vamos ver como que vai ser a estratégia de campanha. Nós temos que continuar explorando o debate sobre a economia e tratar também do tema corrupção.